Ciência Política e Teoria do Estado, Centro Universitário Farias Brito, professor Alexandre Carneiro de Souza. Essa é a nossa quinta trilha. É importante que a gente faça uma breve revisão das trilhas que nós já elaboramos, como forma de fixação de conteúdo, memorização. Isso é importante para o domínio das categorias com as quais nós estamos trabalhando na disciplina. Bom, na nossa primeira trilha a gente propôs o fundamento da ciência política e da teoria do Estado. Na nossa segunda trilha a gente trabalhou o processo de formação da ciência política e dentre outras coisas, discutindo a contribuição grega e a contribuição moderna para a definitiva instauração de uma disciplina autônoma na primeira metade do século XX. As nossas duas últimas trilhas foram sobre dois temas muito importantes. Nós trabalhamos o tema da sociedade política e, finalmente, o tema do poder político. Significa, então, dizer que a gente já está caminhando celeremente na conquista do programa, avançando as nossas discussões e ampliando os nossos recursos acadêmicos. Bom, a nossa quinta trilha é sobre a primazia do Estado e o problema ético da gestão pública em Maquiavel. É uma discussão que nós faremos que me interessa bastante, sobretudo porque um dos autores mais mal interpretados pela Academia Mundial, sem dúvida alguma, é Maquiavel. Portanto, estudar o Maquiavel, nessa oportunidade, permite que nós contribuímos para que uma nova leitura possa ser efetivada acerca do pensamento do autor. Por outro lado, a obra do Maquiavel é considerada uma das mais importantes na área da ciência política. Nós não poderíamos discutir teoria do Estado e ciência política sem fazermos menção e aporte ao pensamento político de Maquiavel. O que nós faremos vai consistir numa análise do pensamento político do autor, apoiado na sua mais importante obra, que é O Príncipe. Algumas informações iniciais sobre Maquiavel me parecem importantes. Nós temos um pensador italiano, nascido em Florença. Nós estamos no ano de 1469 a 1527. Maquiavel é da baixa nobreza italiana. É um homem público, é um gestor político e, ao mesmo tempo, é um cientista, segundo o chanceler da segunda chancelaria de Florença. A gente poderia propor que o eixo que orienta o pensamento político de Maquiavel poderia ser circunscrito nos seguintes termos: a política, com seus mecanismos de gestão, independente dos valores religiosos e morais. Eu estou certo que essa afirmação ela é suficiente para que a gente possa, num certo sentido, sintonizar o pensamento desse extraordinário autor. A mais importante obra do Maquiavel é necessariamente a obra O Príncipe. Eu penso que a gente deveria destacar que o Maquiavel não tem uma obra extensa. Pelo contrário, a sua obra é bastante limitada. Ele possivelmente começa a escrever no ano da sua prisão domiciliar, mesmo ano em que ele foi preso e torturado, e em seguida mandado para a prisão domiciliar na fazenda de sua família. E a partir daí, esse é o ano de 1513, que o Maquiavel escreve a obra O Príncipe. E depois disso, poucas obras foram produzidas, como a primeira década de Tito Livio,
as histórias florentinas, a própria arte da guerra. Portanto, é uma obra, em relação a outros autores, bem limitada, até porque o Maquiavel não é exclusivamente um pensador e um tratadista. Ele exerce funções públicas e isso, efetivamente, lhe toma muito tempo. Bom, a obra O Príncipe, portanto, é o objeto da nossa reflexão. E, por outro lado, convém que nós lembremos que essa é a referência mencionada mundialmente ao pensamento de Maquiavel. Sobre a obra O Príncipe, algumas coisas deveriam ser ditas, como domínio histórico e, ao mesmo tempo, como referências para a compreensão do pensamento do autor. Nós poderíamos afirmar que a obra O Príncipe tem dois grandes aportes. Bom, que aportes seriam esses? O primeiro aporte, Maquiavel faz uma pesquisa, faz uma análise, uma investigação dos grandes gestores da história política mundial. E ele, então, estuda esses exemplos exitosos da gestão política e nós vamos encontrar esses grandes exemplos no corpo do texto da obra O Príncipe. Esse é o primeiro grande aporte. Ao estudar essa coletânea de nomes exitosos na gestão política, o Maquiavel acaba construindo uma espécie de mito gestor. Ele acaba construindo uma espécie de Jesus Cristo Júnior da política. Ele constrói, a exemplo da ficção do Frankenstein, ele constrói laboratorialmente, teoricamente, um gestor perfeito. E essa construção é fruto dessa pesquisa que o autor fará no campo das gestões exitosas da política mundial. Bom, esse é o primeiro grande aporte da obra. O segundo aporte da obra é a visão, a percepção, a realidade frágil da política italiana que motiva, que inspira o autor a escrever a obra O Príncipe. Portanto, o texto se sustenta nessas duas bases significativas. A divisão do livro é dupla, e por mais que isso possa parecer controverso, mas é de fato assim. A primeira parte da obra está centrada nos primeiros 25 capítulos e a segunda parte da obra está no 26º capítulo. E, portanto, nós temos uma divisão atípica daquelas que a gente conhece na leitura das obras dos outros autores. Portanto, o livro estaria dividido a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 25 e na segunda parte o capítulo 26. Eu acho que seria interessante, antes da gente propor alguma interpretação, alguma visão, estabelecer algum tipo de veredito de leitura do pensamento do autor, eu acho que é importante a gente recorrer àqueles que leram a obra O Príncipe e compõem lugares importantes na Academia da Ciência Política Mundial. Para reforçar esse argumento inicial que nós estamos trazendo em torno da obra do autor, talvez temperando um pouco as nossas futuras discussões e, ao mesmo tempo, dando algum tipo de base mais sólida para que essas discussões aconteçam, eu penso que seria de bom alvitre a gente trazer as leituras e a interpretação da obra O Príncipe feitas pelo Gramsci e pelo Maquiavel. Bom, o que é que o Gramsci diz da obra O Príncipe de Maquiavel? Ele vai falar que o livro é uma fusão de ideologia política e ciência política no drama do mito. Portanto, para o Gramsci, nós não temos uma obra sistemática no livro O Príncipe de Maquiavel, mas você tem a fusão da ideologia política e da ciência política num quadro espetacular e teórico criado pelo autor. Bom, essa é a visão do Gramsci.
O Châtelet vai afirmar que a obra O Príncipe constitui uma oficina, uma escola para gestores, voltada para aqueles que se interessam pela gestão próspera e contínua do Estado político. Portanto, esses dois pensadores processaram a leitura do texto do Maquiavel e produziram e timbraram as suas impressões. Como nós afirmamos no início dessa trilha, um dos pensadores mais mal interpretados pela Academia Mundial é o Maquiavel. O seu nome está associado à ascensão do Estado autoritário. O Maquiavel e lhe é atribuído a paternidade de uma gestão política aética. Alguns termos que são atribuídos a Maquiavel nunca foram ditos por ele. É o caso, por exemplo, de que os fins justificam os meios, e na verdade esse termo não é próprio do autor, e é portanto necessário que nós revisemos todo o texto de Maquiavel para que a gente possa, de uma certa forma, livres destes preconceitos e dessas rotulações, tirar o máximo possível proveito do texto e com uma certa sobriedade, avaliarmos os aspectos deficientes e os aspectos positivos, as grandes contribuições que esse texto traz à construção do conhecimento político universal. Nesse sentido, eu proponho 4 chaves hermenêuticas para a leitura da obra O Príncipe de Maquiavel. Eu proponho que nós nos utilizemos de 4 grandes lanternas, de 4 grandes holofotes, de 4 grandes faróis, para que o nosso caminho de leitura e de interpretação sejam iluminados por essas diretrizes e por essas perspectivas. Eu diria que a leitura da obra O Príncipe, sem essas chaves hermenêuticas, sem esses procedimentos preventivos, efetivamente nos levará a reforçar o juízo arbitrário e injusto que tem sido atribuído ao pensamento desse autor em todos os lugares. Hoje, quando a gente quer falar de uma pessoa cruel, de uma pessoa ruim, de alguém em quem não se deva confiar, nós usamos termos e adjetivos como maquiavélicos, maquiavelinos. Portanto, você pode considerar e você pode consentir de que nós estamos diante de um autor que requer de nós uma leitura imparcial e a capacidade de entender o pensador não segundo a nossa própria ótica ou segundo as referências hermenêuticas do nosso tempo, mas é preciso entender o autor dentro do contexto no qual ele falou e resgatar o sentido que ele atribuiu ao escrever o seu texto. Muito bem, professor, e quais chaves hermenêuticas deveriam nos orientar na leitura da obra O Príncipe? Como nós já havíamos dito, essas chaves hermenêuticas atuarão no sentido de nos dar uma viagem, de nos dar um percurso no qual nós não agridamos o pensamento do autor e, ao mesmo tempo, não sejamos agredidos pelo pensamento dele. Muito bem, primeira chave hermenêutica. Para que se entenda o pensamento e a visão política de Maquiavel, é fundamental que nós atentemos para essa primeira chave. E qual é essa primeira chave? A afirmação e a tese de que a sociedade é inconsistente sem o Estado. E é fundamental que nós tenhamos isso em mente. A concepção política épica do Maquiavel e a própria concepção política do Maquiavel concebe que não há possibilidade de sobrevivência da sociedade fora da proteção política do Estado. Essa mesma verdade vai ser proposta pelo Jean Bodin, um autor que nós já
Passamos por eles e já mencionamos numa trilha anterior. A sociedade é inconsistente sem o Estado. É um corpo louco. Ela não tem o poder da autogestão pela sua própria natureza, pela sua própria variedade, pela sua própria confusão, por sua própria multiplicidade. Por outro lado, a visão que Maquiavel sustenta da sociedade, de alguma forma, e nós não podemos negar isso de modo algum, que a visão política que o Maquiavel sustenta pela sociedade está, em certa medida, influenciada pela visão da natureza humana anunciada pela teologia cristã. Portanto, o Maquiavel entende que a natureza humana é precária. Falando a respeito dos súditos, dos seres humanos, dos indivíduos que devem ser governados pelo príncipe, o Maquiavel vai usar frequentemente termos como egoísmo, ambição, ingratidão, volubilidade, simulação, perfídia, covardia. Ora, isso faz sentido quando você começa a perfilar o príncipe que Maquiavel propõe, e é fundamental que nós entendamos a relação que se estabelece entre esse perfilamento do gestor e a condição da natureza da sociedade à época do Maquiavel. Portanto, para lermos e termos êxito na leitura do pensamento do Maquiavel exposto no livro O Príncipe, é fundamental que nós não percamos de vista a primeira chave hermenêutica, na qual o autor propõe que a sociedade é inconsistente sem o Estado. A segunda chave hermenêutica proposta pelo autor é que o Estado é inconsistente sem o gestor competente. Ou seja, para o Maquiavel, a formação do gestor é o fundamento e a condição necessária para a boa gestão. De que adianta uma máquina qualificada nas mãos de um indivíduo que não a sabe pilotar? Para Maquiavel, o lugar que decide a política nem é o lugar da sociedade e nem mesmo a estrutura do Estado, mas o lugar que decide é o lugar da gestão. Por isso a obra tem o título que ela tem, voltada para gestores. E Maquiavel proporá, então, um processo de treinamento, um processo de capacitação. O gestor não é qualquer um e o gestor não é qualquer pessoa. O gestor é um preparado que passa por um processo de formação. E, nesse sentido, vale a pena resgatar o pensamento do Châtelet. Maquiavel propõe escola de gestores. Nós temos escola para tudo. Nós temos escola para profissionais, temos escolas para diplomatas, temos escola para tudo. O mundo das profissões, das artes, do conhecimento são sustentados por instituições que ensinam, que orientam. E o Maquiavel não exclui disso a gestão política do Estado. Os gestores precisam ser formados e precisam ser preparados. Portanto, você tem uma ciência que vai falar acerca de ocupação de lugar. E nesse aspecto, você não pode ter um lugar pequeno e um gestor grande. Você não pode ter um lugar grande e um gestor pequeno. Na perspectiva da obra, o gestor deve ocupar justamente o lugar. O lugar e o gestor se complementam, se adequam, se ajustam. E é nesse sentido que a segunda chave hermenêutica importante para a leitura da obra do Maquiavel é que o Estado é inconsistente sem um gestor competente. Nós já havíamos afirmado que a primeira chave propõe que a sociedade é inconsistente sem o Estado. Na segunda chave hermenêutica, o Estado é inconsistente sem o gestor competente. Não é possível ignorar que a política no momento de Maquiavel depende muito do lugar de gestão. Nós estamos vivendo o absolutismo monárquico. E isso deve ser considerado quando nós trabalhamos a perspectiva dessa segunda chave hermenêutica.
Muito bem, a terceira chave hermenêutica é o contexto histórico. A gestão não acontece atemporalmente. A gestão se dá dentro de um espaço e dentro de um tempo. E, por outro lado, a leitura da obra deve considerar o contexto no qual a obra foi escrita. Nós não podemos transportar, nós não podemos trasladar conceitos e termos aplicados e voltados para uma determinada época e transplantarmos para o nosso tempo, atribuindo aos termos um significado alheio ao significado real dele. Nós não podemos simplesmente desterritorializar as palavras, as informações, as diretrizes, os apelos e as orientações transmitidas pela obra, fazendo simplesmente uma recolocação, um remanejamento dos termos, submetendo esses termos a um tipo de hermenêutica que não é a hermenêutica adequada para eles. Nesse sentido, é importante que nós tenhamos em vista o contexto histórico no qual a obra foi escrita. E a gente poderia propor alguns elementos breves nessa trilha, o que representaria o contexto da obra O Príncipe, no momento em que o Maquiavel ergue a sua voz e propunha a sua ciência política. A Itália vive a multipolarização do poder, há a ausência de um Estado nacional, de uma unidade política. O país está sendo vitimado por lutas fratricidas. O poder temporal da Igreja e do Papado se alastra significativa, conquistando amplos terrenos na política italiana. Os estados são administrados tiranamente. Inicia-se o processo da nova moralidade urbana. A burguesia já começa a se destacar exponencialmente nas economias locais. E a sociedade italiana está envolvida em pelo menos 3 tipos de guerras: guerras internacionais, guerra entre os estados e guerra dentro de estados italianos. Portanto, essa é a realidade histórica na qual vive o povo italiano, e esta é a realidade visada pelo texto produzido pelo autor. Portanto, analisar o contexto histórico e entender a importância dos contextos na gestão e para a gestão política é fundamental, não apenas para a compreensão do livro, mas para o entendimento do fenômeno político. E, finalmente, a quarta chave hermenêutica propõe que a gestão do Estado é científica e autônoma, distinta dos valores religiosos e dos valores morais. A obra representa uma crítica de Maquiavel à realidade política vivida pela Itália do seu tempo. Maquiavel vai condenar a estagnação política e o fato da Itália não ter, até aquele momento, instituído as estruturas do Estado capazes de propor o desenvolvimento do povo italiano, fazendo a sociedade italiana refém de modelos importados e das interferências dos países ao redor. 2 grandes temas ocuparão o autor no desenvolvimento do seu tratado. Nós já afirmamos isso quando propusemos que a obra está dividida em 2 partes, a primeira ainda do capítulo 1 ao 25º e a segunda parte do capítulo 26. O texto pode ser dividido em 2 grandes temas: a gestão ideal e a gestão real. O que nós discutiremos dentro desses 2 campos? Em primeiro lugar, a gestão ideal do Estado passa pela necessidade do lugar de gestão conjugar ao mesmo tempo qualidades intrínsecas e capacidade de gestão de recursos extrínsecos. E nós temos uma longa caminhada a fazer dentro dessa discussão. Não se pode pensar política sem ideal. Não se faz política só com realidade, se faz com idealização.
É por isso que nós planejamos, é por isso que nós elaboramos programas. É por isso que trabalhamos com perspectivas. Quem administra não pode pensar só no que tem que pensar no que não tem. Quem administra não tem que pensar apenas no real, precisa sonhar, precisa fantasiar, precisa trabalhar com utopias. E é nesse sentido que a discussão sobre a gestão ideal do Estado na divisão do príncipe ideal é fundamental. Por outro lado, o 26º capítulo trabalha sobre a gestão real. E essa gestão real consiste para Maquiavel a instalação de um governo honrado que seja capaz de beneficiar o povo como um todo. A gestão real do Estado é a capacidade que o gestor deve ter de concretizar sonhos, de transformar planejamento em prática, de executar programas, exercendo a capacidade de explorar o potencial e os recursos que se tem para que se conquiste aquilo que não se tem. Eu quero motivá-los a lermos O Príncipe de Maquiavel. Quero motivá-los a participar das discussões que nós faremos em torno do pensamento desse autor. E desde já recomendo as leituras necessárias a isso. Nós estamos iniciando o primeiro momento mais demorado que nós teremos no campo do marco teórico e da bibliografia da disciplina. E esse tempo mais demorado que nós dedicaremos ao trabalho de Maquiavel faz justiça à importância do seu pensamento e ao quanto nós agregaremos na formação que nós estamos propondo na disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. Um grande abraço e até a nossa trilha número 6.